Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra pública dos irmãos em Cristo. Sejam muito bem-vindos. Para quem não conhece, está chegando agora. Inicialmente vamos fazer a prece inicial. Depois eu passo a nossa irmã Minuto de Sabedoria. Eu leio um trecho do Evangelho e depois passo para o nosso palestrante. Então, nesse momento, vamos fechar os nossos olhos, nos manter uma boa vibração, visualizar a imagem do Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui buscando beber da água do conhecimento, buscando Teu amparo, a Tua proteção. Abençoa a todos nós, encarnados e desencarnados. Ilumina a mente do nosso palestrante, para que Sua palavra seja de fácil compreensão para nós. Para que nós possamos, em nossos lares, compartilhar com todos aqueles nossos próximos. Agradecemos a espiritualidade amiga por se fazer presente em nossas vidas, nos amparando e nos protegendo, hoje e sempre. Graças a Deus. Vou passar para a nossa irmã Raíssa para ler o Minuto de Sabedoria. Bom dia a todos. Bom dia. A mensagem é da página 214. Saiba compreender o significado de servir a Deus. Deus, onipotência absoluta, infinita, de nada precisa. Entretanto, quero ser servidor, mais indiretamente através de suas manifestações, que são as criaturas, animadas ou inanimadas. Todas as vezes que se vê irmãos semelhantes a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através dos próprios homens. Vou ler aqui um trecho do Evangelho. Capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Subitem à indulgência. Espíritas, queremos vos falar hoje da indulgência, esse sentimento tão doce e tão fraternal que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou se os vê, evita falar deles, divulgá-los, ao contrário, oculta-os, a fim de que não sejam conhecidos senão dela. E se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa para os abrandar, quer dizer, uma escusa plausível, séria, e não daqueles que, tendo o ar de atenuar a falta, a fazem ressaltar com um jeito pérfido. A indulgência não se ocupa jamais com os atos maus de outrem, a menos que isso seja para prestar um serviço, tendo ainda o cuidado de os atenuar tanto quanto possível. Não faz a observação chocante, não tem censura nos lábios, mas somente conselhos o mais frequente velados. Quando criticais, que consequências se deve tirar de vossas palavras? É que vós, que censurais, não teríeis feito o que reprovais? É que valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando, pois, julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, se vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando não abrireis os vossos olhos severos, senão sobre vós mesmos? Sede, pois, severos para convosco, indulgente para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada oração, e que, por conseguinte, desculpa frequentemente as faltas que censurais, ou condena o que desculpais, porque conhece o móvel de todos os atos, que vós, que proclamais tão alto, anátema, tenhais talvez cometido faltas mais graves. Graças a Deus. Vou passar a palavra para o nosso palestrante, com o tema A Lei de Amor. Amadas e amados irmãos do Ideal Espírita Cristão, meu cordial bom dia. Bom dia. Que bom estar todo mundo atenado. Irmãos, hoje eu fui incumbido de uma tarefa
de uma importância ímpar para a nossa caminhada, com um dos temas, eu diria, de maior importância trazido por Jesus nos seus evangelhos, cujo tema, como o nosso irmão Rafael já anunciou, a lei de amor, na visão espírita. E quando eu comecei a estudar esse tema, há um pouco mais de 20 anos atrás, quando eu tive a necessidade de ir buscar novos conhecimentos para saciar as minhas dúvidas, eu universitário, e muitas indagações surgiam na religião que eu praticava, e eu não tinha as respostas que me saciassem, que me convencessem, que me trouxessem uma verdade mais palpável, mais plausível. Mas aí eu tive uma necessidade de comer os livros para que eu pudesse entender. E quando necessário, trazer a resposta certa para aqueles que, como eu, um dia tinham muitas dúvidas a respeito do amanhã. E aí nós podemos fazer uma primeira indagação para que nós possamos compreender que vencer a lei de amor. Quando ela chegou até nós? De que forma ela chegou? Como Deus preparou tudo isso para que nós possamos compreender de uma vez por todas de que somente o amor, somente a prática da caridade, que é o amor, na prática, pode nos salvar de verdade. O resto é ilusão. E eu posso fazer uma retrospectiva no tempo de quando Jesus preparou os primeiros sinais desta lei de amor para que ela pudesse chegar até o nosso planeta, preparando o maior médium de efeitos físicos e intelectuais que a Terra recebeu antes de Jesus, inclusive sendo considerado como a primeira revelação, Moisés. Moisés, que nós conhecemos muito bem a sua história, que mesmo sendo filho de uma escrava hebraica, hebreu, da família hebraica, foi adotado pela filha daqueles poderosos da época, para que pudesse ser educado de uma forma segura e conhecedor do que já era permitido ter acesso naquela época, para depois de toda essa preparação pudesse executar a sua tarefa a qual foi incumbido. E Moisés recebe a tábua das leis, ou os 10 mandamentos, que é, de fato, a primeira aliança de um amor divinal para os homens na terra. Obviamente, fora recebida por homens ainda extremamente ignorantes, que ainda não tinham noção nem sequer de um Deus supremo, de um Pai celestial, imagine, de um Deus de amor. Mas já carregavam no seu íntimo essa semente. Porque quando Deus nos criou, Ele teve o cuidado de inserir em cada ser, por Ele criado, a centelha divina,
E nesta centelha lá está o perdão, a fé, a benevolência, a indulgência, a caridade, o amor, que é formado por todas essas virtudes e mais outras que Jesus veio praticar com a segunda revelação no nosso planeta. Então, já sabemos de que a lei do amor veio através do médium que recebeu as tábuas da lei, os 10 mandamentos, que todos são um ato de amor. Não matar, não furtar, não desejar a mulher, nem o asno, nem os bens do outro, e por aí vai. Que Jesus vem depois e resume aqueles 10 mandamentos que todos estão inseridos na lei de amor, porque é uma lei universal e em todos os mundos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então percebe que todo esse sistema está em volta do amor. E aí, como se tudo isso não bastasse, permitiu que o nosso irmão Lázaro, lá pelo ano de 1862, viesse complementar o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, 1968, trazendo mais informações a respeito dessa lei, que ele inicia dizendo assim, que o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus. Veja, o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. O que nós podemos extrair disso? Sentimento por excelência. Que quem nos move são os nossos sentimentos. É por isso que nós devemos ter o máximo de cuidado com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Infelizmente, nós temos hábitos que ainda precisam ser trabalhados. Por muito pouco, meus filhos, nós deixamos sentimentos negativos nos invadir. Porque o amor e o ódio estão juntos. É só uma questão de Eu vou dar um exemplo bem simples para que vocês compreendam aonde eu quero chegar. Os discípulos de Jesus cearam com ele. A primeira fatia de pão, Jesus deu a quem? Alguém se lembra? Durante a última ceia? A Judas Iscariotes. E vocês sabem qual foi a grande finalidade de Jesus dar a primeira fatia de pão que ele dividiu com os demais a Judas? Para que ele sentisse o tamanho do amor que ele tinha por ele. Mas mesmo assim Judas não foi tocado. Preferiu trocar Jesus por 30 dinheiros, 30 denários. Obviamente, lhe haviam prometido também um cargo de poder muito grande, logo depois que ele entregasse a Jesus, porque ele o conhecia tão bem. E ele imaginava que, depois que Jesus fosse preso, como ele tinha um cargo capaz de libertar qualquer prisioneiro, esse cargo que lhe prometeram, ele libertava Jesus. Mas acima disso estava o interesse material. Nós ainda somos assim, meus irmãos. Existem algumas coisas materiais que superam o nosso amor pelo outro.
E nós precisamos estar atentos a isto, meus filhos. Não nos esquecermos de que as coisas materiais vão continuar aqui, mas nós vamos partir e não a conduziremos conosco. Eu aconselho sempre que tudo que for bom, que ajude na nossa evolução, que ajude aqueles que nos rodeiam, nós precisamos abraçar. Mas aquilo que não nos fizer bem, que não for bom para aqueles que nos rodeiam, nós precisamos descartar, meus filhos. Então vamos lá. Vamos trabalhar a retrospectiva que eu falei. Primeiro Moisés, os 10 mandamentos e mais leis civis para ajudar a dominar aquela gente ainda extremamente ignorante. Deu certo. Deu certo. Foi o primeiro passo importante para implantar a lei de amor que viria posteriormente ser exemplificada e praticada por Jesus como a segunda e mais importante revelação que o mundo conhece. Inclusive, dividindo a história em duas, antes de Jesus e depois de Jesus. E ainda prometendo mandar o Consolador prometido, tá? Para que fosse esclarecida todas as coisas e nos trazer muitos outros conhecimentos importantes para a nossa evolução. Não é? Então vamos lá. Essa terceira revelação foi quem? O Consolador prometido por Jesus, que está lá em João 14, 15, 17 e 26. Eu me vou, mas mandarei o Consolador prometido, que vos ensinará todas as coisas e esclarecerá todos os meus ensinamentos. Para que nós possamos entender de uma vez por todas que somente através do amor nós conquistaremos mundos mais felizes. E falando em mundos felizes, eu quero aqui citar também, que fique no conhecimento de todos, de que não só nós temos fases evolutivas, mas a Terra também tem fases evolutivas, que foi também um outro grande feito de Jesus, como segunda revelação, que foi concluir a fase primitiva do nosso planeta e dar início à fase de provas e expiações, a qual ainda estamos vivendo. Ou seja, um mundo adequado a espírito como nós, ainda em evolução. Mas, depois de mundo regenerado, depois de mundo de provas e expiações, teremos o mundo regenerado, onde o bem sobreporá o mal. Porque até esse momento, o mal ainda sobrepõe o bem. E nós vemos aí, nas notícias diárias, do que eu estou falando. Depois de mundo regenerado, nós teremos a fase de mundos felizes. Para só depois de mundos felizes, termos mundos divinais. Não sei quantos milhões de anos ainda teremos que aguentar para aí chegar. Mas o fato é esse. E o segundo fato que eu também quero aqui frisar muito bem é a fase evolutiva do nosso espírito, logo após conquistarmos a nossa individualização. Então, a nossa primeira fase vivida logo após a nossa individualização espiritual é a fase instintiva. Como o nosso irmão Lázaro relata aqui muito bem, que no seu início o homem não tem senão instintos. Mais avançado e corrompido tem
sensações. Mas instruído e purificado tem sentimentos. E o sentimento é o ponto delicado do amor. Ou seja, é o princípio do amor. Então, essas são as nossas fases. A primeira, nós vivemos a fase instintiva, onde nós experienciamos no meio em que fomos inseridos. Aí teremos algumas encarnações importantes para adquirir a fase das sensações, quando nós passamos a conviver em grupos maiores. E a fase dos sentimentos já vem após essa fase, onde nós já conhecemos meios sociais mais avançados, conhecimentos mais avançados, enfim. A fase que antecede essa fase agora do amor. Que, aliás, nós já devíamos estar vivendo plenamente a fase de amor. E o nosso planeta só passará para o mundo regenerado quando o homem estiver realmente vivenciando a fase do amor. Infelizmente, apenas 35% do nosso planeta nesse momento vibra no amor. Nós precisaremos 50 mais 1. Está mais perto, só falta 15, né? Está mais perto. E Jesus traz justamente o Consolador prometido para que ele sirva como esclarecimento de uma vez por todas. Porque veja só, quantos profetas Jesus mandou? Matemáticos, físicos, como Sócrates, por exemplo, como Platão e seus... Sócrates foi foi um precursor da doutrina, um dos precursores da doutrina espírita, inclusive, mas não escreveu nada. Quem escreveu foram os seus discípulos. O que mais se destacou foi Platão. Ele teve 11 discípulos, mas o que mais se destacou foi Platão. Inclusive Platão, ele diz assim uma coisa interessante a respeito do amor. Ele diz que o amor é o mais antigo, o mais nobre e o mais poderoso dos deuses, e o principal autor e inspirador da virtude nesta vida e da felicidade depois da morte. Mas essas palavras são de Sócrates. Sócrates, lá no ano 399, para ser bem preciso, ele leu uma frase no templo de Delfos, dentre aquelas outras que tinha lá: conhece-te a ti mesmo. Infelizmente, esta frase não tinha anotado o seu autor. Então até hoje nós não sabemos quem foi o autor da frase conhece-te a ti mesmo. Mas sabemos que Platão levou à praça pública, levou ao conhecimento, e ainda hoje a maioria dos historiadores a cita como observação de nós mesmos. Eu pergunto, nós já nos conhecemos de verdade? Eu tenho escutado muita gente dizer por aí: cuidado, não me conhece direito não. Então nós precisamos nos conhecer, porque quando nós conhecemos as nossas imperfeições, fica mais fácil da gente trabalhá-las. Quando a gente conhece as nossas virtudes, fica mais fácil da gente praticá-las. Tá? E a lei do amor, ela está inserida nesse meio, especialmente no meio familiar. Porque se nós assim não o fizermos, se nós assim não o praticarmos, nós vamos continuar o mesmo Zezinho de sempre. Vamos vir, passa aqui 80 anos, volta, passa lá mais uns 10, volta de novo, passa mais 80, e aí? Segundo Divaldo Franco, nós já temos uma média, seu Chico, de 500 encarnações, somando as que nós tivemos em outros lugares e com as daqui do Brasil. 500 encarnações, e ainda estamos aqui amassando barro. Meu Deus, quando é que nós vamos realmente evoluir e ser um servo verdadeiro de Jesus, utilizando a lei de amor que ele veio nos praticar? Eu vejo aqui também uma definição de Leon Diniz, que ele diz que o amor
é a celeste atração das almas e dos mundos. É a potência divina que liga e governa os universos, porque o amor é o olhar de Deus para as criaturas. Que massa, né? Essa definição, eu gostei, por isso que eu trouxe. E aí, quando um dia nós aprendemos de verdade de que somente o amor é capaz de nos libertar das amarras, das mazelas que nós ainda carregamos conosco, nós vamos ser finalmente felizes. Porque Deus nos criou simples e ignorantes, é fácil, e nos direcionou para o aprendizado. E logo depois desse aprendizado, retornar para Ele. Portanto, nós não retornaremos enquanto não nos desvencilharmos, não nos despojarmos de uma vez por todas das mazelas que nós carregamos conosco. Eu tenho visto por aí algumas criaturas dizerem assim: na verdade eu não queria fazer isso não, eu só fiz porque a carne é fraca. Vocês acreditam que isso é verdade? Gente, não existe carne fraca. Toda carne é forte. Fraco mesmo é o espírito que é viciado em determinado erro. Percebem? Então nós precisamos nos lapidarmos dessas mazelas, desses vícios que ainda nos puxam para baixo. E nós não estamos aqui para ser sugados para as zonas umbralinas. De lá nós já viemos, filhos. Nós temos que ir daqui para cima, conquistar pelo menos um degrau a cada vez. Quem sabe de um em um, como de grão em grão se enche o papo da galinha, nós chegarmos lá finalmente. Nós precisamos disso. É urgente, meus filhos. E essa decisão somente nós poderemos tomar. Não pense que sua esposa, seu esposo, seu filho, seu pai, sua mãe, seu amigo tomará essa decisão por você. Ele pode até tomar, mas não serve para você, porque somente você pode decidir. Nós somos individualidades espirituais. Lembrem do que eu estou falando. Individualidades, meus filhos, espirituais. Portanto, donos do nosso hoje e responsáveis pelo nosso amanhã, pelo nosso destino de amanhã, porque nós somos hoje o que fomos ontem e seremos amanhã o que fomos hoje. É fato, meus filhos. E lembrem também de um fato: só tem um dia na nossa vida que nós podemos tomar essa decisão. Alguém sabe qual é esse dia? Nosso irmão Yuri matou a charada. Hoje. O ontem ficou para trás. O amanhã pertence a quem? Só Ele sabe, nós não sabemos. Ele virá, nós sabemos que o amanhã virá, mas se nós estaremos aqui, somente Deus o sabe. Portanto, se você quer abraçar alguém, abrace hoje. Se você quer dizer a alguém que ama, pelo amor de Jesus Cristo, diga que o ama hoje. Amanhã você pode estar dizendo que ama a um corpo e que a alma não está mais lá com ele. Pode ser tarde demais. Ou você não está mais aqui para dizer isto. Tá? Eu conheci e convivi com uma pessoa que, em virtude da sua criação, não teve a coragem de dizer que me amava. Ele partiu, e 16 anos depois veio em uma reunião mediúnica e disse que me amava. Então não sei se todos terão a mesma oportunidade de seu ente amado, de seu ente querido vir lhe dar um abraço e dizer: me perdoe, eu não ter dito isso antes, mas essa era a minha criação, eu era ignorante. Mas hoje eu estou vindo dizer que te amo. É melhor que a gente diga hoje, meus filhos.
Porque quando a gente diz para o outro que o ama, a gente liberta. Liberta em nós um hormônio chamado serotonina, melatonina e as ocitocinas, que são os hormônios do amor, da felicidade, do prazer, do rejuvenescimento. Fora esses momentos, nós só conseguimos acionar esses hormônios quando nós praticamos a caridade. Lembra que quando a gente faz alguma coisa boa para alguém, chega a dar aquele, não é? De bom que a gente fica, ou quando a gente está praticando sexo limpo, sexo entre o casal que Deus uniu. Durante o ato sexual entre o casal, que é limpo e é abençoado por Deus, o nosso cérebro libera grandes quantidades de ocitocinas e os demais hormônios que fazem parte desse conjunto de prazer, de felicidade, de amor e de rejuvenescimento. Se vocês observarem no dia a dia, os casais que têm o bom hábito durante o seu casamento, o estresse é bem menos. O brilho do seu cabelo e do seu rosto é bem mais visível. Porque o ato, quando é abençoado por Deus, quando é verdadeiro, ele aciona esses hormônios, essas ocitocinas. A prova disso é tão grande que quando eu brigava com a minha patroa, que logo depois que a gente se acertava, fazia esse ato, parece que não tinha acontecido nada. Tudo se apaga, né, Germano? Nada. A gente esquece de tudo, o amor volta a reinar. É por isso que eu peço sempre a vocês que evitem pequenas picuinhas, pequenas bobagens. Elas só nos fazem sofrer. Vou dar um exemplo disso. Antes de eu me tornar espírita, quando a minha patroa me fazia raiva, eu passava 3 dias sem querer saber dela. E veja as consequências. Não me alimentava direito, não dormia direito, não trabalhava direito, nem namorava. Olha quantos prejuízos eu tive em 3 dias. Depois que eu me tornei esperto, nunca mais. No máximo 1 hora de raiva, o resto eu aproveito. Porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã. E aproveito muito para dizer do quanto a pessoa que está do meu lado é importante para mim, o quanto eu a amo, o quanto eu a quero, o quanto ela é linda, é maravilhosa. Essas palavras, meus filhos, nos fazem bem. Elas preenchem o nosso ego. Pelo amor de Deus, evitem dizer mentiras, porque a outra pessoa vai saber que você está mentindo. Seja verdadeiro, traga uma verdade consigo. Se não ama, pelo amor de Deus, não diga que ama não, porque você está enganando a você, não está enganando o outro não. Mas se ama, se declare, diga agora: eu te amo, você é importante para mim, você é uma parte da minha vida. E quando os dois se unem, segundo Jesus, tornam uma só carne. Os dois se fundem, se tornam uma só carne. É por isso que um tem acesso ao outro. Um deve ao outro, porque ambos se complementam. Isso é real. E quem faz isso? A lei do amor, que Jesus veio nos ensinar e exemplificar. Falando de amor, existe também um fato interessante, é que o amor nós conhecemos 5 tipos de amor também. Qual seja, a terra vivencia esses 5 tipos de amor nesse momento. Qual é o maior amor que a terra tem nesse momento? O amor divinal. E atenção, mulheres, vocês são privilegiadas em tudo, além de lindas, maravilhosas. Eu não vivo sem vocês. Eu agradeço muito a Deus ter colocado mulheres lindas, maravilhosas, e compreensivas e amáveis na minha vida. Sem vocês eu não seria nada.
Não é missa de corpo presente, não. Estou dizendo do coração de verdade. Vocês, o amor materno é o segundo maior amor que a terra tem. Olha como vocês são privilegiados. O segundo maior amor e mais próximo de Deus é o amor materno. O nosso é o terceiro. O amor paternal é o terceiro. O quarto é o conjugal e o quinto, o filial. Então esses são os principais amores que nós vivenciamos na terra. É por isso que se fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque o maior amor está em Deus e nós temos que respeitá-lo como superior a todas as coisas. Então, quando ele diz que o amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e extingue as misérias sociais, é disso que eu estou falando. Feliz aquele que ama, que sobrevive, supera a humanidade, ama com imenso amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem as do corpo. Quem ama, dificilmente, meus filhos, sente uma dor. Dificilmente adoece. Porque o amor é o antídoto para todo tipo de patologia. Antídoto eficaz, porque vem de Deus. E seus pés são leves e vivem como que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou essa palavra divina, amor fez estremecer os povos, e os ébrios e mártires de esperança desceram ao circo. E agora vem a terceira revelação. O Espiritismo, por sua vez, vem pronunciar uma segunda palavra do alfabeto divino. Ficai atentos, porque esta palavra eleva a lápide ou a pedra dos túmulos vazios. E a reencarnação, vencendo a morte, revela aos homens deslumbrados seu patrimônio intelectual, que jamais se apagará. Todo o conhecimento que nós adquirimos aqui, todo o nosso patrimônio intelectual e moral, nós levamos conosco. São os bens espirituais que Jesus fala. Enquanto que os bens materiais ficam aonde? Aqui. Nós não levamos nada material dessa terra, meus filhos. Apenas, repito, para que vocês não se esqueçam jamais, os bens espirituais. Apenas eles. É tanto que Jesus aqui, no mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, traz essa mensagem, confirmando o que eu estou lhes passando. Venho, olha o que Jesus diz, venho como outrora dentre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutem-me, o Espiritismo como outrora, minha palavra deve relembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Eu revelei a doutrina divina, que é o Espiritismo, e como um ceifeiro atei em feixes o bem disperso pela humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Nós usamos muito, nós empresários, usamos muito essa palavra feixe, porque se eu pegar só uma varinha, eu quebro. Se eu pegar duas, eu quebro. Mas se eu pegar 20, eu não vou conseguir quebrar. E isso é nos tornarmos mais fortes, mais imbatíveis diante das dificuldades. Por isso que Jesus diz que reuniu em feixe. E ele prossegue: mas se os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai, e desgarraram-se pelos ásperos atalhos da impiedade, meu Pai não quer aniquilar a raça humana, não quer. Quer que
ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos pela carne, pois a morte não existe. Socorrei-vos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz do que não estão mais aqui, se faça ouvir, para clamar-vos. Orai e acreditai. A morte é a ressurreição. Vocês percebem o que eu disse em outra palestra? Que a ressurreição de Jesus matou a morte? A morte passou a inexistir a partir daquele dia. Apenas o corpo de carne morre. O perispírito e o espírito sobrevivem a todo tipo de morte. Não morre jamais. Vem de Deus, volta para Deus. E a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como um cedro. Veja que naquela época Jesus já conhecia o cedro. E nós temos por aqui a planta, o cedro. Ela é uma planta tão importante que na pirâmide de um dos faraós, não sei o que, segundo, o topo de cima estava segurado com 2 toros de cedro. E está lá até hoje, há mais de 5.000 anos atrás. E durou até hoje, porque o cedro, a formiga de cupim não ataca. Os demais animais microscópicos que se alimentam de fibras vegetais não atacam o cedro, porque ele contém uma substância tão amargosa e tão forte que serve de veneno contra ele. Se comerem, morre. Que é um detalhe interessante, que quando a gente aplica o veneno na formiga de cupim, a gente não mata a formiga, a gente mata a bactéria que alimenta ele. Vocês sabiam disso? Que também é cultura, né? Vamos aprendendo juntos. E aí Jesus prossegue: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, ou seja, buscar o conhecimento. E eis o segundo: todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criaram raiz são de origem humana. Ou seja, o homem foi quem modificou alguns trechos da Bíblia. E eis que, além do túmulo em que acreditáveis o nada, vozes vêm clamar-vos: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. Espírito de Verdade, 1860. E ele ainda trouxe outra mensagem que está inserida nesse contexto. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que deve curá-los. Qual é o remédio que Jesus nos trouxe, que eu acabei de dizer? O amor. Todos nós conhecemos também. Só falta praticar agora, né, gente? Mas quem sabe a partir de amanhã? Nunca é tarde para dar o primeiro passo e seguir em frente. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos, e eu venho salvá-los. Vinde a mim, pois todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados por mim. Não procureis alhures, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para dá-las. Mas ele pode. Deus, através do Espiritismo, faz um apelo supremo aos vossos corações. Palavras de Jesus. Deus faz a nós um apelo supremo. Estai-o, escutai-o, escutai-o, que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpadas de vossas almas doloridas, ou doentes, em outras palavras, pois são monstros que matam a sede em vosso sangue mais puro.
e que quase sempre vos ferem mortalmente. Nesses instantes, meus irmãos, tem uma mulher sendo vítima de feminicídio. Tem alguém tirando sua vida através do suicídio. Tem alguém perdendo sua vida através de assalto. Tem alguém partindo através de acidentes de carro ou de moto por irresponsabilidade e imprudência. Nesse momento, meus irmãos, tem alguém partindo por falta desse amor, por falta dessa água que sedenta que nós estamos bebendo hoje. Sabiam? A cada 23 minutos no Brasil, uma de vocês, minhas filhas, são vítimas de feminicídio. A cada 8 minutos, um jovem é vítima por envolvimento com drogas, por coisas ilícitas. Vamos pedir a Jesus que esse amor possa alcançá-los e possa salvá-los dessa impiedosa maldade de seus irmãos que ainda vibram no mal. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, ou seja, ao nosso Pai, pratiqueis sua lei divina. Qual é a lei? O amor. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração, e então Ele vos enviará seu Filho bem-amado para instruir-vos e dizer essas boas palavras. Eis-me aqui, eu venho a vós, porque me chamastes. Novamente o Espírito de verdade, só que um ano depois, 1861. E como o tempo já disse, tchau, seu Salles, eu vou concluir. Me permite? Obrigado. Eu deixei aqui ainda 1 milhão de coisas para falar para vocês a respeito da lei do amor. Só 1 milhão, muita coisa. Não é verdade? Um pouquinho. Isso. Então nós vamos fazer um confronto entre o amor e os contrários. Abram bem os ouvidos. E alguns comentários rápidos. Tá bom, Rafa? O amor é sublime impulso de Deus. O amor é sublime impulso de Deus. É a energia que move os mundos. Eu já disse a você que o mundo é movido pela nossa energia. E a principal delas é a energia do amor. Embora alguns ainda produzam a energia do ódio, do ressentimento, do ciúme, da sede de vingança, do egoísmo e por aí vai. Mas nós devemos um dia, uníssonos, produzir somente a lei do amor, conforme Jesus nos conclama a todos os segundos da nossa vida. O amor tudo cria, tudo transforma, tudo eleva, até que chegue ao Criador. Que massa, não? Palpita em todas as criaturas. O amor palpita em todas as criaturas. E eu estou contigo. Eu estou contigo. Alimenta todas as ações. Enquanto que o ódio é o amor que se envenena. Aquele que produz ódio está envenenando a si mesmo, não ao outro. Aquele que diz eu não perdoo, ele está se assassinando a cada vez que fala isso. Você quer se vingar do seu algoz? Quem aqui quer se vingar dos seus algozes? Perdoe. O maior castigo que nós podemos dar àquele que nos ofendeu é o perdão. Sabe por quê? A gente deixa de sofrer. A gente deixa de sofrer. Gente,
Deus nos deu essa cabeça desse tamanho para usar a inteligência. Deixe que a inteligência nos domine, nos guie, por favor. A paixão é o amor que se incendeia. Geralmente a paixão faz a gente sofrer por caramba, né? O egoísmo é o amor que se concentra em si mesmo. Não serve para o outro. O ciúme é o amor que se dilacera. O ciúme é o amor que se dilacera. Sabe por quê? Porque o ciumento, geralmente ele vê coisas que não existem. O ciumento cria situações para fazer ele mesmo sofrer. Nós temos que ter ciúme sim daquilo que nós amamos, mas o ciúme natural, ciúme doentio, pelo amor de Jesus, joga fora, joga fora. A revolta é o amor que se transvia. O orgulho, o amor que enlouquece. Veja como o orgulho é perigoso, enlouquece. A discórdia é o amor que se divide. A vaidade, o amor que se ilude. A avareza, o amor que se encarcera. A vaidade é você se prender a você mesma. Não façam isso. O vício é o amor que se embrutece. Está se igualando ao animal. Está voltando à nossa primeira fase, que é a dos instintos. A crueldade é o amor que se tiraniza. Quem é cruel nada mais é do que um tirano. O fanatismo é o amor que se petrifica. Enquanto que a fraternidade, agora vamos falar do que é bom, é o amor que se expande, que se divide com os demais. A bondade é o amor que se desenvolve em nós e envolve os outros. O carinho, que eu falei há pouco, é o amor que se enflora. E nós sabemos que quando a planta desabrocha os primeiros brotos e a primeira flor, outras virão, não é verdade? A não ser que nós a cortamos. Mas quem aqui tem coragem de cortar uma planta que produz rosas e flores de um perfume tão gostoso? Quem aqui tem coragem? Ninguém, né? A dedicação é o amor que se estende aos nossos irmãos. O trabalho digno é o amor que se aprimora. A experiência é o amor que amadurece. Já tem experiência? Eu já tenho um pouquinho. Não é suficiente, mas já tenho um pouquinho. A renúncia é o amor que se ilumina. Nós temos, meus filhos, que renunciar a muitas coisas. Pensar no outro, antes mesmo de pensar em nós. Às vezes, equivocadamente ou erroneamente, nós achamos que a nossa dor é a maior do mundo. Lê do engano. Não é. É a menor do mundo. Se nós olharmos ao nosso derredor, as dores são 1000 vezes maiores do que a nossa. A nossa, diante da deles, não significa nada. Nada. Certa vez, o nosso irmão Chico Xavier, quando estava escrevendo um de seus livros, que ainda era na datilografia, teve problema com um de seus olhos. E grave. E em fase de desespero, Chico procurou a Emmanuel. Você vai deixar mesmo eu perder esse olho? Como é que eu vou escrever o resto desse livro, Emmanuel? Chico, um olho já é privilégio demais para o ser humano. E ele teve que prosseguir mesmo com o olho doente.
E olha quantos livros, mais de 412. Todos edificantes. Quando um amigo seu lhe pergunta: Chico, por que você faz isso? Você começa logo cedo e vai até a madrugada? Como é que tu aguentas esse tempo todo servindo as pessoas? A ponto que um dia havia uma fila para lhe receber um aperto de mão, mas ele não dava só um aperto de mão, ele dava um aperto de mão e beijava a mão. E ele já havia beijado tantas mãos que o lábio superior já estava sangrando. E mesmo assim ele continuou e abraçou e beijou até o último que estava na fila, lá pelas 2 da manhã. Aí Chico vai e responde ao amigo que perguntou por que tanto sofrimento, se valia a pena. Sabe qual foi a resposta de Chico? O meu corpo é meu. A dor também é minha. Mas a bondade é de Deus e pertence a todos vocês. Não posso me negar de servir. Um dia nós chegaremos lá. Que fiquemos atentos. Vamos lá. A renúncia é o amor que se ilumina, o sacrifício é o amor que se santifica, e é a religião da vida, é a base do estímulo e a força da criação. O amor é o clima do universo, a lei maior. É Deus habitando em todas as criaturas. Assim eu fecho, rogando a Jesus que a partir de hoje, mestre amado, permita que os nossos corações abram espaço para esse amor exemplificado e vivificado por Ti aqui na terra. Que nos ilumine e nos permita permanecer nesse caminho de luz sem jamais se afastar. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Salles, pelas palavras, pela palestra. Muito obrigado. Então, dirigindo ao final do nosso dia, primeiro, vamos seguir com a prece final, depois formar a fila do passe. Seu Chico, por favor, poderia fazer a prece? Pois é, gente. O silêncio é o amor pelos nossos sentimentos. Quando a gente tem um amor tão forte por alguém, nós silenciamos para podermos escapar das nossas próprias garras. Então vamos silenciar nossa mente para poder compreender o amor divino e dar por resposta o grande abraço, o bom sentimento, as boas palavras, se fazer presente mentalmente e levar para cada um daqueles que a gente acha que nos ofende o amor fraternal, o amor de Jesus, de Maria, acolhendo a todos, como Jesus fez na sua crucificação. No seu momento mais crucial, vos entregou a sua Mãe Santíssima, para que ela possa cuidar todos nós com seu grande amor, dizendo: graças a Deus.